Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma mentoria, das mentorias que eu faço todos os meses, 2 vezes ao mês. Hoje o tema vai ser quais ativos, como eu montaria minha carteira se eu tivesse que começar do zero hoje. Pensando, né, que como se eu tivesse que começar do zero, essa carteira é uma carteira que pensa que vai muito alinhada a uma pessoa que tem 30, 40 anos, que está ali dando os primeiros passos nos investimentos nessa idade. A Sandra, por exemplo, que hoje a gente até teve reunião, né? A gente se encontrou mais cedo. Então a gente estava justamente falando de idade, de aposentadoria. A Sandra já tem 49 anos, ou vai fazer 49. Então, essa carteira, ela é um pouco arriscada para a Sandra. Mas se a Vitória que está aqui é a Vitória que eu estou pensando, que eu tive mentoria com ela na semana passada, a Vitória já tem 26 anos, 27 anos. Então, essa carteira é tinindo para a Vitória, se for a Vitória que eu estou pensando que é, tá? Se não, tudo bem. Eu mesma, muito bom. É, então, Vitória, então, pessoal, essa carteira ela faz mais sentido para uma pessoa que tem entre 25, 30, 40 anos. Para quem tem mais do que isso, essa carteira já começa a ficar um pouco arriscada. E aí, qual é a ideia? A ideia é reduzir os percentuais. Você pode investir nos mesmos ativos, só que o que você vai fazer é com percentuais menores para os ativos de renda variável e maiores para os ativos de, de renda fixa. Então, vamos começar. Vou apresentar aqui. Vocês já estão vendo? Sandra ou Adriana? Alguém pode responder pelo microfone? Porque eu não estou mais no chat. Sim, sim, já dá para ver. Ótimo, obrigada. Então, se eu tivesse que começar do zero, como eu montaria minha carteira de investimentos? São os ativos que eu escolheria, por quê e qual função, né, deles na minha carteira. Acho que quase todo mundo aqui já me conhece. Entrou uma pessoa nova que estava. Um rapaz que não estava com o nome, estava o usuário do Zoom. Então, eu não sei seu nome, por isso que eu não falo pelo nome. Mas acho que você talvez não me conheça. Então, muito prazer. Meu nome é Mariana, Mariana Sá, mas todos me chamam de Mari. Eu sou CEO e fundadora de FinClick e da Poupadora Inteligente. Poupadora Inteligente é quem eu estou representando hoje, que é uma empresa de cursos e mentorias sobre finanças e investimentos. E FinClick é um aplicativo sobre, né, controle de gastos, onde você pode controlar seus gastos, definir metas, definir orçamento, enfim. Eu sou economista, sou educadora financeira e sou mestra em inovação. Eu fiz minha faculdade de economia na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu sou brasileira, mas moro em Santiago, no Chile, já tem 8 anos. Já fui mentora de mais de 600 pessoas e, como vocês sabem, sou muito apaixonada por ensinar as pessoas a construir a própria liberdade financeira. Muito bem, então um resumo rápido sobre mim. Bem, se eu tivesse que começar do zero, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não ia ficar procurando o investimento perfeito, montar buscar qual é a ação que vai crescer mais, qual é a ação do momento, nada disso. O que eu ia fazer é procurar montar uma carteira que funciona em diferentes cenários. Por quê? A melhor ação hoje não vai ser a melhor ação daqui a 10 anos. A melhor ação de 10 anos atrás não é a melhor ação hoje. Então, quando a gente fica sempre tentando descobrir o melhor ativo ou tentar ir para uma lógica mais de adivinhação, isso se torna um jogo mais complicado e perigoso, no final das contas. Investir tem que ter um entendimento do cenário. O que está acontecendo no mundo hoje? E ter a minha carteira alinhada com isso. Então, hoje em dia, por exemplo, quando a gente centra no Brasil primeiro, o cenário é um cenário de juros altos. Então, a taxa básica de juros do Brasil, que é a Selic, ela está muito alta. Isso significa que pedir dinheiro emprestado está caro e significa que investir na renda fixa vale muito a pena. Por quê? Deixar o dinheiro na poupança está te pagando 7% ao ano. Investir na caixinha do Nubank ou nos CDBs dos bancos está te pagando em torno de 14% ao ano. E isso é uma taxa muito elevada, muito alta. Não é o momento de estar procurando a melhor ação, o melhor fundo imobiliário, o ativo que vai explodir a sua carteira. É o momento de ter uma boa parte da carteira, não toda, obviamente, mas uma parte considerável em ativos atrelados à Selic e ao CDI, dado que a nossa taxa básica de juros está muito alta. Quando a gente olha
um pouco mais para dentro do Brasil, o cenário é um cenário que a nossa dívida pública, a dívida do governo, o governo ele emite dívida através, né, dos títulos do Tesouro, ele pega dinheiro emprestado, enfim. A dívida do governo, ela já está em torno de 80% do nosso PIB, do Produto Interno Bruto, do dinheiro que o Brasil é como se você, sei lá, ganhasse, como se você estivesse devendo 90% do dinheiro que você gera por ano. É mais ou menos por aí. Então, é um cenário também que não é favorável para Selic descer, não é favorável para a inflação se controlar. Então, a gente tem que pensar nisso. O que, que vai acontecer no futuro? O futuro do Brasil, eu vejo que é um cenário de que a taxa de juros vai cair? Para mim, não. É um cenário que a taxa de juros ela vai infelizmente, ficar ali nesse patamar de 14, 15% por um tempo ainda. Então, tem que aproveitar isso. Por outro lado, quando a gente olha o cenário externo é um cenário de algumas guerras, de alguns conflitos, de um conflito principalmente numa região que tem petróleo, isso gera inflação no mundo todo. Pensa que tudo que a gente consome precisa chegar até as nossas casas, que o petróleo ele acaba impactando em vários setores da economia e das nossas vidas, independente se você tem carro ou não, se você usa bicicleta para ir para o trabalho e não usa ônibus, muitas coisas chegam até você usando combustível, usando petróleo, e é importante ter isso em consideração. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Espera um minuto. Eu fico doidinha quando vocês estão com o microfone aberto. Ah, não. Todo mundo tá com o microfone fechado. Tô doida sozinha. Deixa eu voltar a compartilhar. Você fechou. Ah, eu fechei. Beleza. Ótimo, então, porque eu fico perdida quando vocês falam enquanto eu tô falando. E agora tá o Theo aqui fazendo escândalo. Mas tudo bem. Então, quando a gente olha para o cenário externo, também não é um cenário muito favorável a investir tanto em renda variável, por exemplo, ou tá comprando muita ação. Por quê? Hoje, hoje mesmo, o Banco Central norte-americano, ele manteve a taxa de juros, e a taxa de juros lá também está alta. A renda fixa nos Estados Unidos também está pagando muito. Então, sempre que a renda fixa paga mais, o mercado de ações ele fica menos favorável, porque o investidor pensa, cara, se na renda fixa, que é mais seguro, eu estou recebendo tantos por cento ao ano, por que eu vou me arriscar do outro lado? E hoje o presidente do Banco Central dos Estados Unidos manteve a taxa em torno de 3,5% ao ano. A taxa de lá é muito menor do que a nossa taxa. A nossa taxa está em torno de 14, a dos Estados Unidos está em torno de 3, o que e para eles é uma taxa muito alta. Eles estão acostumados com taxas bem mais baixinhas, de 1% ao ano, 0,5% ao ano, assim, nesse nível. Então, ter uma taxa de 3,5 é muito alta. Com esse cenário de petróleo, de taxas de juros nos Estados Unidos elevadas, a gente também tem que entender o que eu tenho que investir nesse momento, para onde que eu tenho que ir, comprar dólar, comprar ouro. Então, antes de buscar esse cenário perfeito ou investimento ideal que você tem que ter na sua carteira, é muito importante entender como os diferentes cenários funcionam. O papel, cada investimento ele tem um papel na sua carteira. Nenhum ativo faz tudo. Cada um tem uma função. Então, você tem um ativo que ele vai trazer liquidez para o seu portfólio. Esse portfólio você consegue transformar ele em dinheiro mais fácil. Então, isso, se você tiver algum problema, alguma emergência, essa parte da sua carteira você usa. Ela traz liquidez, você consegue transformar isso em patrimônio muito rápido. A liquidez é importante porque tem gente, né, que tem vários apartamentos, terrenos, imóveis, mas não tem 50 mil no banco, não tem 30 mil no banco. Acontece uma emergência, essa pessoa precisa se desfazer de um imóvel, de um carro, de um terreno, de alguma coisa para cobrir essa emergência. Ter dinheiro em não em espécie, né, mas investido, ter liquidez é tão importante para o patrimônio quanto ter uma casa, quanto ter enfim, imóveis em geral. Uma parte do nosso patrimônio precisa estar líquida. Eu tenho um exemplo, né, de uma pessoa próxima que tinha bastante imóveis, bastante, assim, mais de 40 imóveis, e ela faleceu e não tinha liquidez necessária. A família não tinha ali dinheiro vivo necessário, teve que sair vendendo um monte de coisa para conseguir cobrir
o que tinha que cobrir. Então, a liquidez, ela é fundamental. Proteção. Quando eu falo de proteção, uma das proteções é inflação, ativos atrelados à inflação. Dado que o dinheiro ele é desvalorizado por conta da inflação, a inflação é esse fenômeno, né, que o dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo, ter ativos que te rentabilizam a inflação mais uma taxa de juros ajuda nessa proteção. Ter ouro na carteira, por exemplo, ajuda a proteger o seu patrimônio. Ter dólar, ativos dolarizados, também ajudam na proteção. Alguns ativos cumprem essa função. Dado que a gente é brasileiro, está no Brasil, né? Então, quando você investe em dólar, você traz um pouco mais de proteção para sua carteira, porque é uma moeda forte de um país com uma economia mais forte. Se acontece alguma coisa no Brasil, né, uma crise econômica, social, o real tende a se desvalorizar e você tendo dólar, você tem o seu dinheiro protegido. O ouro tem a mesma função. O ouro ele acaba sendo valorizado ao longo do tempo, o valor dele cresce ao longo do tempo, é um metal precioso que traz também essa função de deixar a carteira menos arriscada, que é muito diferente da função da liquidez. A função da proteção ela é outra. E na nossa carteira, a gente também precisa de uma função crescimento. Se você deixa tudo só na renda fixa, no Tesouro Selic, quando a Selic começar a cair, não vai ter crescimento a sua carteira vai começar a se estagnar. Então, aqui, o que geralmente traz crescimento são as ações de boas empresas, mas num cenário como hoje, você tem que entender que a sua carteira vai, se você tiver mais ação do que renda fixa, a sua carteira ela vai oscilar muito mais, se você tiver muito mais renda variável para o cenário que a gente tem hoje. Mas o que também traz muito crescimento para a carteira é Bitcoin, por exemplo, que é essa moeda digital. Então, um pedaço da nossa carteira tem que estar aqui. A gente precisa entender qual ativo de crescimento você aguenta, você entende, faz sentido para você, mas ter esse pedacinho de crescimento no seu portfólio. E por último, algo que traga diversificação. Quando eu falo diversificação, eu falo principalmente dos fundos e dos ETFs, que são ativos que você compra uma cota e dentro dele tem vários títulos de renda fixa, ou várias ações, ou sei lá, vários títulos de renda fixa com ações, vários ativos. É uma cesta dentro do, de um fundo. Um fundo sempre é composto por vários ativos. E aqui a gente consegue cumprir 4 pilares importantíssimos de um investimento. Uma parte com liquidez, uma parte para proteção, uma parte para crescimento e uma parte para diversificação. Bem, antes de escolher, qual investimento eu vou investir? Acontece muito isso. Ai, Mária, eu tenho esse dinheiro aqui, onde que eu coloco o meu dinheiro? Não sei. Qual é o seu objetivo? Qual o prazo? Qual tolerância você tem à oscilação? Quanto que você vai investir todos os meses? Todas essas perguntas precisam ser respondidas. Na aula antepassada, eu falei sobre estratégia de investimento focado em renda fixa, né? Como quando você só vai investir em renda fixa, o que que você deve, qual ativo usar para curto prazo, qual ativo usar para médio prazo, qual ativo usar para longo. Aqui, hoje, essa aula, para mim, ela tem um foco mais em longo prazo. Ela tem um foco em montar uma estratégia de investimento para o futuro. Mas quando você fala em investir, você precisa definir o objetivo. Se você quer uma meta de curto prazo, não entra uma carteira de investimento com crescimento, com diversificação. Curto prazo, você precisa de proteção e liquidez, mais que nada. Você precisa disso aqui. Então, isso aqui não entra. Aqui você tem com a renda fixa. Então, sempre que você for pensar em investir, pensa no seu objetivo, qual é o prazo. Quero comprar uma casa daqui a 5 anos. Então, eu posso investir em ativos de renda fixa com vencimento para daqui a 5 anos. Pô, mas eu não tenho nenhuma tolerância a risco. Tá, então eu tenho que comprar um CDB, uma LCI, uma LCA, que são cobertos pelo FGC. Eu não posso comprar uma debenture, por exemplo, porque uma debenture é mais arriscada. Não tem a cobertura do FGC. E pensar também quanto que você vai investir todos os meses. Antes de investir, sempre ter isso aqui muito considerado. A tolerância ao risco, vocês vão saber principalmente através do teste de perfil de investidor. Qual é o seu perfil? O que você prefere quando você vai investir? Você quer rentabilidade ou você prefere segurança? Tudo isso, né, antes de você escolher o seu investimento. Bem, a carteira que eu montaria para uma Mari entre
30 e 40 anos, seria essa daqui. Principalmente porque eu já tenho conhecimento, eu não tenho medo do mercado financeiro e eu entendo que essa carteira é para o meu longo prazo. E aqui eu tô falando de longo prazo aposentadoria. Não tá o que é reserva de emergência. Minha reserva de emergência tá no Tesouro Selic lá atrás, lá do outro lado. As minhas metas de curto prazo, como fazer uma viagem, tá investida em outro lugar. A meta, sei lá, de comprar um imóvel tá em outro lugar. Isso aqui é a meta da minha liberdade financeira. É quanto eu invisto todos os meses para ir construindo o meu patrimônio. 50% hoje eu colocaria em renda fixa pós-fixada, e aqui não é só Tesouro Selic, né? Enfim, mas eu vou falar um pouco mais de cada um desses ativos nas outras lâminas. Aqui tem vários outros títulos de renda fixa que dá para investir sem ser apenas o Tesouro Selic. Então, 50% do meu portfólio estaria aí, buscando esses 14,5% ao ano ou até um pouco mais. Existem ativos que pagam mais no mercado. 105% de CDI, 120% de CDI, dá para encontrar. Então, sempre atento ao emissor, saber se esse banco é confiável, não buscar só rentabilidade, tá? 140, 130, até 120% do CDI é bastante. Se você encontra um 107, 110, 115, ótimo. Aqui, uma parte da minha carteira ia estar protegida contra a inflação, 20%, buscar ativos que vão trazer esse IPCA+, IPCA é a inflação no Brasil, o índice de preço ao consumidor amplo, é o principal índice que a gente usa, e ele sempre traz um mais, que é um pedacinho, uma rentabilidade extra acima da inflação para garantir esse retorno. Toda carteira de longo prazo precisa ter uma fatia atrelada à inflação, e 20% é ideal. Aqui, com ETFs, eu buscaria os ETFs que são internacionais, através da conta da XP Internacional, do BTG Pactual Internacional, do Banco Inter, do C6, Avenue, você consegue comprar esses ETFs. Isso também, além da diversificação, o ETF cumpre essa função daqui, da diversificação, mas também cumpre a função de crescimento e a função de proteção. Por quê? O ETF tem ETF que é de renda fixa, mas vai ser renda fixa em dólar, então vai trazer proteção para minha carteira e crescimento, porque o dólar acaba sempre se valorizando em relação ao real, mas também muitos ETFs são de ações. Então, ele traz esse crescimento também da valorização desses ativos. Aqui eu tenho a proteção do dólar, eu tenho a diversificação de um ETF que tem várias ações, várias rendas fixas, vários títulos dentro. E além disso, eu tenho o crescimento das ações e dos ativos que estão aí dentro. E o Bitcoin, que ele sim, o papel principal é isso aqui, é crescimento. É uma moeda que se valoriza muito com o tempo. Bem, vamos lá. O que é um investimento atrelado ao CDI? O CDI, ele é um certificado de depósito interbancário. Ele não é um investimento, ele é uma taxa de juros. O CDB é um investimento. O CDB é um certificado de depósito bancário e ele pode ser atrelado ao CDI, ele pode ser atrelado ao IPCA, ele pode ter uma taxa pré, mas o CDI não é um investimento em si, é só uma taxa de juros. E quando você compra um investimento atrelado ao CDI, a sua rentabilidade acompanha a taxa básica de juros da economia, porque o CDI ele é primo irmão da Selic. Então, aqui a gente tem um histórico do CDI nos últimos 9 anos, mais ou menos. Então, você vê que em 2017 ele estava 9, depois ele caiu para 6, caiu para 5 e pouco. Aqui foi a menor taxa dele em 2020, historicamente, e depois começou a crescer bastante. E até agora, o ano não acabou e já está em 6%. Como a gente pode ver, historicamente, a nossa taxa de básica de juros ela é alta. Esse foi o momento da história do Brasil que teve a menor taxa de juros. Isso significa que a nossa renda fixa paga bem. Na nossa estratégia, a gente pode ter ativos de renda fixa e faz sentido ter. Então, investimentos atrelados ao CDI, Tesouro Selic. A Selic, né, é a prima irmã do CDI. O CDI se baseia nela, ela é principal, o CDI usa ela como guia.
Então, se você compra um Tesouro Selic, você está investindo num ativo pós-fixado. O pós-fixado é sempre o mais seguro para ter na nossa carteira. Aqui, a gente tem um CDB do Banco Digimais, pós-fixado, pagando 115% do CDI. 115% do CDI, a rentabilidade dele bruta é de 16,88. A rentabilidade líquida, tirando o imposto de renda, é de 14,98. E ele tem um resgate no vencimento para 2031. Então, esse pode ser um bom ativo para sua aposentadoria. Mari, mas eu não vou me aposentar em 2031. Excelente, 2031 você resgata e reinveste. Eu detesto comprar ativo para 2050, 2040. 2031 para mim já é longo prazo, já é um título longo, tá? Então, 2031 são daqui a 5 anos, né? Tá bom, não é? Ok. Bem, esse daqui é um CDB do banco B2S, pós-fixado, 114% do CDI. Então, aqui esse daqui tem um investimento mínimo de R$ 1.000. Esse tem um investimento mínimo de 516. Já o Tesouro Selic tem um investimento mínimo de 189. Ou seja, mais baixinho. Então, dá para começar a investir através de R$ 189. E aqui, uma LCA do banco original, pagando 93% do CDI. 93% do CDI, como a renta 93% do CDI hoje significa 13,65% ao ano, e essa é a rentabilidade líquida porque ele não tem imposto de renda. LCA, LCI, eles são isentos de imposto de renda. CDBs, Tesouro, não. E por isso, por ele ser isento de imposto de renda, ele vai ter uma rentabilidade um pouquinho menor. Só que dependendo do prazo, se é um prazo de mais de 2 anos, aí acaba valendo mais a pena o CDB. Para prazos até 2 anos, essa rentabilidade, a rentabilidade da LCA e da LCI, ela é faz mais sentido, ela é um pouco mais elevada por conta do imposto de renda que é isento. Bem, aqui a gente entra em títulos atrelados à inflação. O que ele é? Ele tem duas partes. Ele vai ter inflação mais juros, mais uma taxa. Então, sempre o seu dinheiro rende acima da inflação. Se a inflação do período, aqui esse gráfico, né? Eu gosto de trazer gráficos também para vocês irem entendendo, olhando visualmente. Nos últimos 10 anos, a inflação acumulada foi de 63%. E o CDI acumulado foi de 144. Então, o CDI, a gente teve juros reais, a gente teve juros acima da inflação. Isso significa que o nosso dinheiro perdeu 63% do valor de 2010 para 2016, que a gente compra 63% do que a gente comprava antes. É aí que entra a proteção. Quando você investe num ativo atrelado à inflação, ele paga uma taxa acima da inflação. Por exemplo, a rentabilidade do Tesouro IPCA 2032, perdão, vai ser a inflação do período mais 7,85. Então, você vai ter uma rentabilidade de 7,85 independente da inflação. O seu dinheiro não perdeu valor. Ele se valorizou em 7,85. Aqui, por exemplo, é uma rentabilidade de IPCA mais 7,82. E é uma debenture da Brisanet. Essa debenture vence em 2028. E aqui o distribuidor foi o Banco Inter. Aqui uma debenture da Auren Energia, IPCA mais 7,18. Então, também, 2035, tem um vencimento mais lá na frente ainda. Mas o seu dinheiro vai ter esse 7,18 acima da inflação. E aqui o Tesouro Renda Mais 2030, IPCA mais 7,66. Quando vocês entrarem na corretora e verem um ativo pagando IPCA mais, vocês sabem que esse ativo é atrelado à inflação e que ele não serve, por exemplo, para uma meta de curtíssimo prazo. O ideal é para uma meta um pouco mais de longo prazo. Ativos de curto prazo são mais os ativos atrelados ao CDI. Lembrando que essa carteira é uma carteira de futuro e o CDI tem que estar em qualquer carteira. Ter Selic CDI na carteira com ele acima de 15% tem que estar em qualquer lugar, em carteira de curto, médio e longo. Ele serve para tudo no final das contas. Bem, agora a gente entra no ETF. Então, primeiro a gente falou de liquidez, pensando no que é tesouro, no que é ativos pós-fixados. Falamos da parte da proteção, que traz
os ativos atrelados à inflação. E aqui a gente entra na parte de diversificação. Como eu falei, o ETF acaba trazendo diversificação, crescimento, proteção. E o que ele é? O ETF ele é um fundo de investimento que é negociado em bolsa, como se fosse uma ação. Você consegue comprar e vender as cotas desse fundo na bolsa de valores, de uma forma muito prática. O que acontece dentro dele? Você compra essa ação, só que dentro dele existem vários ativos. É uma cesta, traz uma diversificação muito potente para a carteira. Se você quiser começar a investir em ação, eu não te sugiro comprar uma ação por ação, eu te sugiro comprar ETFs de ações. Porque o que acontece? Com uma cota, você compra tudo e você não precisa escolher qual empresa, quando comprar, qual setor, o que fazer. A regra do ETF ela já vem pré-definida. Então, na hora de investir em ação, hoje mesmo era com a Sandra que eu estava falando isso, ou não, acho que era com o casal, a Maria Fernanda e o Jens, que eu estava dando aula mais cedo, que era aula sobre ação. Antes de comprar uma ação, você precisa escolher o setor. Existem setores que são muito perigosos para investir. Existem setores que são setores mais seguros. Por exemplo, o setor de energia, o setor de saneamento, o setor de telecomunicações, que são setores imprescindíveis para a nossa vida. Quanto mais importante, quanto mais inovador, quanto mais crescimento esse setor tiver, mais sentido ele faz para ter na carteira. Eu não gosto muito de investir em empresas de setor de consumo, de setor de aviação, setor de petróleo. Eu tenho um certo respeito porque é um setor muito cíclico, tem várias nuances aí no meio. Então, escolher o setor antes de escolher a ação é importante, porque você precisa montar uma carteira de ação diversificada por setor. Né? Tem gente que chega aqui, não, porque eu tenho Bradesco, Santander e Itaú. Cara, você só tem setor banco. Você tem 3 bancos na sua carteira. Não, porque eu tenho Bradesco, Santander e Itaú e tenho Taesa, Light e Enel. Você só tem Itaú, banco e energia. A gente precisa ter setor de energia, setor de saneamento, setor de telecomunicação, setor de saúde, setor de tecnologia. Existem vários setores. E fazer essa análise e montar uma carteira bem dividida, com o setor tudo certinho, é super complicado. Isso é muito mais feito por um especialista. A galera que está começando a investir, e até quem já investe há muito tempo e tem muito dinheiro investido, deveria investir através de um ETF, porque é muito menos arriscado. Você não está comprando uma ação, você está comprando uma carteira. Por exemplo, esse daqui é o voo. Quando você compra uma cota do VOO, do voo, você não está comprando um investimento. Você está comprando exposição às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Dentro de uma cota desse ativo, você tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Apple, Amazon, Google, Microsoft, Johnson Johnson, Visa, Mastercard e mais 495 empresas. Esse ativo, hoje, uma cota dele vale $689, R$ 3.400. Porém, você está comprando as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, quem já tem dinheiro poupado para montar uma carteira, comprar cotas desse ativo é essencial. Ou comprar uma cota num mês, depois de um tempo comprar outra, porém, se expor a esse ativo. Aqui você está se expondo às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ele rendeu, nos últimos 15 anos, 661%. Se você tivesse colocado $1.000 lá em 2011 e nunca mais tivesse investido, só deixado ele render, hoje você teria R$ 7.612. Bem, aqui a gente tem o outro, uma cota do QQQ. O QQQ não são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, são as 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Então, aqui, nesses últimos 15 anos, ele cresceu 1.400%. Se você tivesse colocado $1.000, hoje você teria $15.000. E só com esses dois, a gente tem uma cacetada de empresas e já traz uma diluição de risco para a nossa carteira e o crescimento que essas empresas vão trazer, né? As 500 maiores empresas dos Estados Unidos são as 500 maiores empresas do mundo. São empresas que fazem parte do dia a dia do mundo todo. As 100 maiores de tecnologia também. Então,
por que não investir nesse tipo de ativo pensando no nosso futuro? Imagina como esses índices podem estar daqui a 10, 15, 20 anos. E por último, hoje eu trouxe o Bitcoin, que para mim todo mundo também tem que ter no portfólio, tem que ter na carteira, e o que vai fazer, né, o que vai definir o percentual, se você vai ter 10, 15%, ou se você vai ter 5, 3%, é o seu perfil. O Bitcoin, ele tem uma volatilidade muito grande, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e é assim mesmo. Porém, quando a gente olha o longo prazo dele, a rentabilidade é absurda. E o que, que é o Bitcoin? O Bitcoin, pessoal, ele surge como um ouro digital. Ele tem a mesma lógica de mineração, de ser escasso, de não ser, de ser limitado. O ouro ele tem uma quantidade que foi a Terra, né, foi criada com essa quantidade de ouro, não tem como produzir. O Bitcoin também. O Bitcoin ele tem uma quantidade limitada. Vai chegar um minuto que não vai ser mais possível minerar o Bitcoin. E ele é minerado porque ele é um conceito para fazer a referência ao ouro, mas o Bitcoin ele é um ativo totalmente digital, ele não existe físico, você não pode tocar num Bitcoin. E ele é feito, minerado, entre aspas, através de cálculos matemáticos. Então, toda vez que o Bitcoin ele é criado através de cálculos matemáticos que o computador vai fazendo ali de forma interna, através da rede que ele tem, uma rede própria, que é a rede de blockchain. Enfim, o conceito dele por trás, não vou terminar de explicar aqui hoje. A gente pode fazer uma aula só sobre Bitcoin, mas imagina que para gerar um Bitcoin tem que fazer esses cálculos matemáticos são feitos nesses computadores e a cada 4 anos esses cálculos vão ficando mais difíceis. Então é cada vez mais difícil minerar um Bitcoin. Por isso que ele vai se valorizando tanto no mercado. Ele é escasso. E além disso, não tem governo. O governo não consegue emitir Bitcoin, imprimir Bitcoin. O governo do Brasil ele imprime real. Ele precisa injetar dinheiro na economia, ele precisa pagar dívida, ele está imprimindo real. E isso é horrível. Uma das piores medidas que um governo pode fazer é imprimir moeda, porque isso gera inflação, desvaloriza a moeda. E a graça do Bitcoin é não tem governo, não tem banco, não tem uma empresa. Ele funciona através da rede de blockchain que é distribuída pelo mundo. Então, a moeda é sua, o dinheiro é seu, ele é descentralizado, ele não pertence a governo nenhum. Você pode fazer o que você quiser. Então, é interessante também por conta disso. Faz sentido ter um pouquinho na carteira. E dá para investir em Bitcoin através dos ETFs de Bitcoin. Então, que nem você tem aqui esse ETF que você compra as 100 maiores. Uai, travou? Parece que travou. Vou mandar mensagem para ela. Acho que era a minha internet, por isso que eu perguntei. Eu acho que ela saiu e vai entrar de novo.
Perdão, pessoal, eu caí aqui, mas já estou de volta. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Beleza. Onde que vocês pararam no Bitcoin? Que dá para investir em ETF de Bitcoin. Ah, beleza. Host. Outra pessoa ficou como host, que eu não sei quem. E não, eu não vou conseguir compartilhar a tela outra vez. Eu não sei quem ficou na hora que eu saí. Mas enfim. É, o que eu queria mostrar para vocês era um pouco o crescimento, né, do Bitcoin, mas ele cresceu muito infinitamente nesses últimos anos. Então, por conta disso, faz sentido ter um pouco na carteira. A estratégia que eu coloquei para mim é de 10%, mas como eu falei, dependendo do conhecimento, dependendo de muitas coisas, da idade, do perfil do investidor, faz mais sentido que essa que esse percentual seja mais baixo, tá bom? Não faz sentido ter tanto Bitcoin na carteira dependendo de todos esses fatores. Beleza, agora eu vou deixar aberto para perguntas para que vocês consigam tirar as dúvidas, me falar um pouco, né, quais foram as dúvidas que vocês tiveram. Enfim, só um minutinho, rapidinho. Ai, tava muito barulho. Agora sim. Vamos lá, não sei se Violeta, Leda, Sandra, alguém tem alguma pergunta? Álvaro, Vitória, Adriana. O Mário, sobre o Bitcoin, assim, eu não consigo entender o sentido, é somente isso que você colocou, porque eu tenho um amigo que comprou R$ 3.500 de Bitcoin, hoje ele tem 30 e tantos mil, mas ele queria agora comprar uma moto e não tinha dinheiro. Como é que faz? Vende Bitcoin, você entendeu? Você não consegue entender a lógica do Bitcoin, que é uma moeda que você não pode fazer nada com ela. O objetivo é só Não isso é. que O você... que acontece, Dri? O problema é esse, que a galera pega e compra 350 mil de Bitcoin ao invés de comprar 10, 5. O Bitcoin é um pedacinho do seu patrimônio e ele vai se valorizando. Quando você olha quanto ele valia no passado para quanto ele vale hoje, o Bitcoin foi criado em 2008. Ele foi criado justamente para ser um ouro digital, para ser uma moeda que não depende dos governos e que não se desvaloriza. Ele lá atrás não valia nada. Hoje em dia, um Bitcoin vale 60 mil dólares. Imagina que tem um caso chamado Pizza Day, que foi o dia que um cara comprou duas pizzas com 10 mil Bitcoins. Ele comprou duas pizzas. Hoje em dia, faz as contas, a gente já está falando de 10 mil vezes 60 mil. É muito dinheiro. E isso é o que ele teria hoje se ele não tivesse vendido. Só que as pessoas são muito 8 ou 80. Então, o que elas fazem? Ah, eu vou pegar esse dinheiro e comprar tudo de Bitcoin. Não. É comprar um percentual, um pedacinho, para ir acompanhando esse ritmo. E o dinheiro e esse dinheiro daqui não é o dinheiro para comprar moto, não é o dinheiro para viajar. Esse dinheiro daqui é o dinheiro da sua liberdade financeira. É o dinheiro que você está investindo para o seu futuro. Então, são dinheiros diferentes para metas diferentes. Entendeu? Não sei se fez sentido para você. fez, mas ele queria vender, ninguém comprava. É muito estranho isso aí, eu não consigo entender o Bitcoin. A gente vai ter aulas mais profundas sobre isso. Pessoal, eu sempre deixo aqui, né, o link da minha agenda para as pessoas que ficaram até o final e participaram. A Adriana, a Sandra são minhas alunas, né? Então não precisa, mas quem não é meu aluno, quem gostaria de ter uma hora de mentoria comigo, eu sempre dou no final da aula esse direito de agendar uma hora de mentoria. Essa mentoria é individual e ela é gratuita, então sou eu e você, você e eu. Quem já agendou não pode agendar de novo, quem já participou tem que deixar a oportunidade para um outro coleguinha, mas quem ainda não participou e quiser agendar a mentoria e participar, vai ser um prazer poder ajudar vocês. Vamos continuar com as perguntas e respostas. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta. Sim, como é que se compra, se investe em ouro, por exemplo? Você tem alguns exemplos? Sim, Sandra, ouro a gente investe através de ETF também. Então, a melhor maneira de você investir é comprar um ETF que acompanha a cotação do ouro.
O ETF é um ativo que sempre vai acompanhar outro ativo, ele sempre vai se guiar por outro. Então, tem vários ETFs que acompanham a cotação do ouro no mercado internacional e você vai investir nesse ativo e seu dinheiro vai render de acordo com essa cotação. Por exemplo, no Brasil, através da Rico, você consegue comprar o Gold 11. Mas já que a gente vai fazer a transferência da sua conta para o BTG, que foi aquilo que a gente falou hoje, aí você consegue comprar ele de verdade no mercado internacional através do GLD. Essa é a sigla, GLD. E aí você começa a investir em ouro. Ah, obrigada. Vamos, pessoal, mais alguém? Aproveitem para fazer as perguntas de vocês. Mari, aquela divisão que você mostrou de porcentagens é o ideal? Tantos por cento de cada um daqueles em cada carteira? Então, foi o que eu falei. Ele é o ideal para no meu caso, essa aula eu sempre falei, né? Que é uma aula como eu montaria. E por que no meu caso? Pela idade que eu tenho, pelo conhecimento que eu tenho e pelo meu perfil de investidora. No seu caso, esses percentuais deveriam ser um pouco mais ajustados. Então, ao invés de ter 10% em Bitcoin, eu colocaria 5% em Bitcoin. E ao invés de. Eu colocaria, por exemplo, nessa carteira está 50% em pós-fixado. Na sua, Adriana, eu colocaria 70% em pós-fixado. Diminuiria 5% de Bitcoin, diminuiria 10% em ETF, ao invés de ser 20%, eu deixaria 10%, e diminuiria 5% em inflação. Ao invés de ser 20%, eu deixaria 15%. E aumentaria a exposição em pós-fixado. Mas eu usaria os mesmos ativos. Teria pós-fixado, teria inflação, teria ETF e teria Bitcoin, mas com percentuais menores. Ok, obrigada. De nada. Estou aqui esperando vocês, as perguntas de vocês. Vamos lá. Se não tem mais nenhuma pergunta, vou me Alô, retirar. boa noite. Oi, Boa boa noite. noite. Tudo bom? Boa noite, Mariana. Tudo bom? Satisfação, meu Tudo. nome é Luan. Eu queria te perguntar em relação Como a você se chama? Luan, Oi, Luan. Boa noite. Vamos lá, pode perguntar. em relação à aposentadoria a longo prazo. Qual seria interessante mais investir? O CDB ou o Tesouro Direto IPCA+, visando a Então, aposentadoria, entendeu? Eu tenho hoje 35 anos, entendeu? E pretendo viver de renda e não trabalhar mais até pelo menos até uns 50 anos de idade, mais ou menos, eu quero ter minha liberdade financeira, entendeu? muito bom, Luan. Você estava na aula desde o começo? Sim, desde o começo, uns 3 minutos só que eu perdi, que foi o tempo que eu estava trabalhando, vim para casa e já entrei no Zoom direto e peguei, entendeu? Acho que você perdi uns 3 minutos só, mas eu assisti a aula toda. Não tem problema. Eu conseguia compartilhar aqui de novo. E aí eu quero compartilhar com você essa parte daqui. Quando a gente fala de aposentadoria, de liberdade financeira, é uma carteira. Então, essa carteira que eu trouxe, que eu falei, né, de pós-fixado, de inflação, de ETF, de Bitcoin, é uma carteira justamente para o seu objetivo, que é construir liberdade financeira. Então, você tem 35 anos, vamos supor que você consegue investir todos os meses R$ 500, R$ 1.000, que seja. Tentar ir montando uma carteira dessa forma. Vamos supor que você já juntou dinheiro, que você tem 100 mil, tá? Você tem seus primeiros 100 mil investidos. Eu colocaria 50 mil em ativos pós-fixados, 20 mil em ativos atrelados à inflação, 20 mil em ETFs internacionais, 10 mil em Bitcoin. Aí você, Mari, mas o que eu boto? Eu boto CDB, eu boto Tesouro? Para cumprir o papel pós-fixado, tem Tesouro Selic e todos os CDBs, LCIs, LCAs que são atrelados ao CDI. Pós-fixado significa que é atrelado ao CDI. Então, você vai ter a rentabilidade atrelada à Selic e ao CDI. Aí você vai ter ativos atrelados à inflação. Da mesma forma, tem o Tesouro IPCA, tá vendo? Esse daqui é IPCA. Ele paga IPCA mais 7. O Selic, ele paga Selic mais 0,08. Para o longo prazo, você precisa ter um pouquinho de cada coisa.
Se você quiser cobrir, quando você pergunta se é CDB ou tesouro, é quase a mesma coisa, não faz muita diferença. O que faz diferença é um CDB e um tesouro pós-fixado, que é nesse caso, é CDB ou um tesouro atrelado à inflação. Na renda fixa, o que vai fazer mais a diferença é a rentabilidade, o que essa taxa está te oferecendo. E nesse caso, a gente precisa ter bastante pós-fixado, ir buscar esses ativos. Aqui é a inflação. Aqui a gente teria 20% desses ETFs. Todo mês comprar cotas de bons ETFs. E por aí vai. Então, para o longo prazo, uma carteira. E essa carteira faz muito sentido para a sua idade. Porque você tem 35 anos, você tem mais 15, 20 anos pela frente até você chegar no objetivo que você quer. E aí, pera, se a gente vem. Não, não é que não. Aqui. Ai, Jesus. Aqui. Você já tem dinheiro poupado, Luan? Sim, tenho sim, entendeu? E, tipo, eu Entendi. queria investir uma certa parte e deixar uma para reserva imediata ali só por precaução, entendeu? E, tipo, tenho um valor X, esse eu não vou mexer, entendeu? Esse investimento a longo prazo eu vou deixar lá, deixar congelar mesmo, entendeu? A minha ideia é Entendi. essa mesmo, entendeu? Eu tô bem focado em fazer isso e ter minha liberdade financeira o mais rápido possível e aportar todo mês, entendeu? Porque eu tenho uma Ótimo. disciplina muito boa em relação a controle financeiro. Isso eu tenho desde cedo, entendeu? Aí agora eu comecei a estudar um pouquinho, entendeu? E agora eu estou começando a entender mais, entendeu? Perfeito. Isso aqui é uma calculadora de juros compostos. Eu gosto muito de revisar ela com os meus alunos para você ver sua meta. Então, eu não sei quanto você tem poupado. Vamos supor que você tem 10 mil para sua aposentadoria. 10 mil aí poupadinho, bonitinho, que você vai deixar para ela. Eu deixo uma taxa de juros de 10%. Eu sempre gosto de usar essa taxa de juros. E aqui eu vou botar o período de 15 anos que você falou. E vamos supor que você vai poupar R$ 600 todos os meses. Quanto que você poupa por mês, mais ou menos? Ó, tem meses que eu consigo poupar 3 a 2 mil, entendeu? Aham. Já separando os gastos de alimentação, combustível, os gastos diários aí que você tem no mês, entendeu? Então, tirando às Uhum. vezes dois, às vezes três, entendeu? Que eu sou autônomo, entendeu? Entendi. Vou botar aqui 1.500, uma média. Se você, durante 15 anos, partindo de 10 mil, poupa R$ 1.500 e investe todos os meses, você teria 639 mil. Com esse valor hoje, no Tesouro, se você investe ele no Tesouro Selic, por exemplo, que está pagando 1% ao mês, você teria em torno de 6 mil de renda passiva. Eu gosto de fazer o cálculo com 0,5, tá? Você pegar e usar 0,5% ao mês desse valor, que é a metade de 1%, obviamente. Então, isso aqui seria em torno de R$ 3.000 por mês de renda passiva. Ah, Mari, vou fazer um sacrifício, vou todo mês conseguir poupar 2 mil. Aqui você já teria 830 mil. Isso já te dá uma renda passiva de mais ou menos 4 mil por mês. Vou fazer mais e vou tentar poupar 3 mil. Se você conseguir poupar 3 mil todos os meses, você já teria 1.200.000. Isso partindo de 10 mil, talvez você tenha mais poupado. Então, é, usar essa calculadora de juros compostos também, Luan, vai te ajudar a ver, cara, eu poupando tanto, em quanto tempo eu teria o valor que eu quero lá na frente. E O que onde eu eu te... tenho acesso a essa. Desculpa, Mariana, onde tenho acesso a essa calculadora de juros compostos? Eu vou mandar aqui para você no link, tá? No Tá bom. chat. E além disso, eu te sugiro agendar uma mentoria de 1 hora comigo, porque aí a gente vai ter 1 hora, a gente vai poder conversar melhor e eu posso te dar mais dicas e entender como está a sua situação hoje, montar um mini plano com você. Sim, sim, tá ótimo. Vou querer sim, entendeu? Tá Esclarecer um no pouquinho chat. algumas dúvidas, é. Ah, tá. Sim. Então, No chat tem o brigadão aí. calendário e tem a Sim. calculadora, tá bom? Outra dúvida que eu quero te perguntar em relação ao PicPay, você acha ele seguro? Para ter uma parte da reserva, sim. Não para investir tudo. Sim. É, Você acha que uma investir tudo não seria interessante? Porque eu vi lá que
que eles têm vendendo uns, uns atrativos bem interessantes em relação aos juros aí a longo prazo, entendeu? Sim, é E, porque e desculpa te interromper, com cobertura do FGC, entendeu? Principalmente os CDBs deles aí estão com a rentabilidade ali muito boa. para curto prazo, sim. Para longo prazo, a gente precisa diversificar e investir em outras coisas, não ficar só no CDB e de um banco que nem é um banco tão grande, por mais que tenha cobertura do FGC. Eu acho que para 20, 30 mil atende. Quando a gente começa a montar uma carteira mais de longo prazo, precisa ter tudo isso que eu mostrei na aula. Ter segurança, ter proteção, ter diversificação internacional, entendeu? Crescimento. O CDB, ele cumpre um papel, e eu sei que o PicPay oferece, sei lá, 120% de CDI, serve para um pedaço da carteira. Não vale a pena deixar tudo aí, tá bom? Entendi. Muito obrigado aí por esclarecer as dúvidas aí, entendeu? Você falou que você mora onde mesmo? Santiago? Eu moro em Santiago, assim. Conheço Santiago, conheço. Gostou? Providência, visitei lá 2024, pô, primeira viagem internacional que eu fiz, lugar maravilhoso. Muito bom. Que bom que você gostou. Conheci É a que é muito lindo. Cordilheira, Vale Nevado, conheci ali o Sky Costaneira, entendeu? Muito bom. E qual a sua próxima viagem? Já tem a meta? Agora aqui em agosto eu vou para o Paraguai, entendeu? Uhum. E depois vai ficar só faltando só a Venezuela, que eu já conheci quase todos os países da América do Sul aqui, aí vai for o Paraguai e no fim do ano Venezuela. Eu quero voltar aí para conhecer o deserto do Atacama, entendeu? Que ainda não fui, entendeu? O deserto é Então, legal. E procura também pela Patagônia chilena. Patagônia, que é o sul, é sim. lindo demais, muito bonito. É, a vez que eu fiquei 6 dias, eu conheci ali o centro de Santiago, fiquei em Providência, andei tudo de metrô aí, por sinal o transporte público aí de Santiago é maravilhoso, entendeu? Funciona muito bem, eu também acho. Hum. Estou de acordo. Uhum. Qualquer forma aí, desculpa aí, tá fugindo um pouquinho do assunto, mas muito obrigado aí por ter Não, relaxa. tirado minhas dúvidas aí, tá bom? Não tem problema. Relaxa, esse ambiente é assim aqui, por isso mesmo, tá? Por isso que eu prefiro fazer as lives aqui, não no YouTube ou no Instagram, porque aqui vocês podem abrir a câmera, abrir o microfone, falar, conversar, tirar dúvida. O objetivo é esse mesmo. Beleza, então, pessoal, vamos que vamos. A próxima aula deve ser no dia 1º de junho, por aí, julho. Então, fiquem atentos, fiquem atentas. Vocês já estão no grupo, vocês já estão dentro da minha, do meu processo no fluxo, né, de envio de mensagens. Então, vocês vão receber, mas provavelmente vai ser no dia 1º, não sei qual é o tema ainda. Tentem participar. Quem quiser pode agendar uma hora de mentoria comigo. E no chat também está o link da calculadora de juros compostos. Foi um prazer. Nos vemos na próxima. Beijo, tchau, tchau.